aí pessoal, aqui é o Kaique, eu espero que estejam todos muito bem. Predador Assassino de Assassinos chegou e nos apresenta diferentes épocas e diferentes guerreiros enfrentando esses alienígenas super tecnológicos. Mas será que o filme é bom? Hoje vamos conversar um pouco sobre este filme, mas antes eu peço, como sempre, que vocês deixem um like nesse vídeo se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo que eu for lançando para vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do filme e também comentem aí no final do vídeo o que vocês acharam dele. Se ajeitem na cadeira, fiquem bem confortáveis e vamos juntos falar de Predador Assassino de Assassinos. Bom, eu vou começar pela parte mais sem spoilers, abordando alguns conceitos mais amplos e depois eu irei falar mais sobre cada uma dessas histórias de forma individual realmente, pois eu creio que tem pessoas que ainda não assistiram o filme aí e não quero dar spoilers logo de cara, né? Eu acho muito interessante a ideia de trazer o Predador para diversas épocas da humanidade, o que nós já tínhamos visto acontecer em Prey, que é um filme que eu gosto bastante. Aqui ele vai conseguir utilizar muito bem a sua animação para conseguir nos situar bem em cada época que nós estamos. Então primeiro nós estamos em 800 depois de Cristo, sendo guiados por uma líder viking. Depois nós estamos no Japão feudal, sendo guiados por um samurai. E por fim nós vamos para a Segunda Guerra Mundial, no qual nós observamos ali um piloto de guerra ali no meio da guerra ali, 1942, pocando, né? Na verdade, essa não é bem a última história, né? Essa terceira história não é bem a última história, mas eu não vou falar muito para não dar spoilers, né? Vou deixar essa parte mais para a zona de spoilers realmente. Então estamos em diferentes épocas, com diferentes culturas, com diferentes pessoas que encontram meios alternativos, meios bem diferentes ali para lutarem contra esses seres super tecnológicos. E assim, eu facilmente assistiria uma série em que cada episódio seria em um contexto histórico diferente, em que guerreiros diferentes ali, povos diferentes, enfrentassem ali esses predadores. Eu assistiria muito fácil uma obra assim, uma série ali antológica e tudo mais. São histórias realmente bem envolventes, elas são curtas, tem 20, 25 minutos, mas conseguem contar realmente a história que ela quer passar, porque é mais sair na mão do que criar todo um background gigantesco como um filme ali de 1h30 de uma história só contaria, né? Embora esse filme ele consiga sim encontrar tempo para desenvolver esses personagens, né? Esses personagens que a gente vai começar a torcer por eles porque eles estão bem desenvolvidos, mesmo que em pouco tempo. É realmente um filme bem legal, mas eu quero falar mais sobre cada uma dessas 3 histórias, né? 4 se você contar ali o final, mas enfim, não vou dar muito spoiler. Mas então eu vou entrar agora na zona de spoilers, então toca a intro aí da zona de spoilers e vamos lá, hein? Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Começando pela primeira história, que é O Escudo, que mostra uma líder viking que tá tentando ali vingar o seu pai ao lado do seu filho, né, no caso do neto dele, e também dos subordinados dela. Quando ela finalmente consegue ter a sua vingança, o predador aparece e agora ela vai ter que enfrentá-lo. Uma coisa que chama bastante atenção nessa primeira história, mas vai acompanhar todas as histórias seguintes, é como os seres humanos, muitas vezes eles vão utilizar ali a inteligência e também o conhecimento ali do campo de batalha, do local onde eles estão, para conseguir enfrentar o predador ali de igual para igual. No caso aqui nós temos a ursa utilizando muito bem o gelo e também a âncora para conseguir enfrentar este inimigo super tecnológico. E isso é uma coisa interessante de pontuar também, porque esses seres humanos, assim como a ursa nesse primeiro conto aqui, nessa primeira história, vai utilizar a tecnologia desses seres contra eles mesmos. Então nesse primeiro segmento nós temos ali um negócio ali na mão dele que faz com que ele tenha um soco super potente ali. Ela vai usar isso para conseguir derrotá-lo, fazendo com que ele jogue ela para fora da água ali, porque ela se defende com o escudo, e aí ele vai para trás e morre ali na âncora. A luta também é muito bem feita. Logo no começo nós vemos que os subordinados dela não são páreos para esse inimigo, né? Realmente pessoas não são páreas para esse inimigo. Se você enfrentar ele direto assim, diretamente, ele é muito forte, né? Então nós vemos os subordinados dela morrendo um a um ali, até que ela entende ali esse ponto e começa a usar mais o cenário a favor dela, também a inteligência e a tecnologia dele contra ele mesmo. E esse filme ele mostra realmente como você consegue ganhar de um inimigo muito mais forte utilizando apenas a sua região, tendo esse conhecimento maior da sua região, como nós já vimos acontecer aí ao longo da humanidade também, né? A segunda história se chama A Espada e nos mostra dois irmãos no Japão feudal. O pai deles ali é um
líder importante do Japão, talvez ele seja um imperador, e ele faz com que esses dois irmãos lutem para ver qual ficaria ao lado dele ali, qual seria o herdeiro da sua posição. Porém, um dos irmãos ele não está muito afim de lutar, ele não quer lutar contra o seu irmão, e aí ele abaixa a espada, só que esse outro irmão quer sim herdar ali o poder do pai dele, então enfrenta o irmão dele ali que estava desarmado, ele consegue fazer uma ferida na bochecha do irmão, ele deixa o irmão viver, né, no caso, mas o irmão dele, ele vai embora e jura vingança, né. Na verdade ele não jura vingança não, na verdade ele só vai embora realmente porque o irmão dele escolheu ali o caminho do mal. Só que muitos anos depois, quando este homem morre, né, quando o pai deles morre, esse irmão volta para conseguir ter uma última luta contra esse seu irmão, só que o predador ele tá todo observandinho ali, igual no primeiro segmento, ele fica observando ali pra ver quem que vai ser o que vai sobrar ali pra ele enfrentar, e aí esse irmão que tem um corte na bochecha vence esse outro irmão dele ali que escolheu ficar com o pai, e no final das contas ele enfrenta o predador, mas na verdade depois eles se juntam, né, pra enfrentar o predador ali, porque ele é realmente bem forte. Essa foi a minha história favorita, eles conseguem utilizar muito bem essa animação pra fazer todos os movimentos desses samurais que são realmente bem fortes, bem ágeis, é realmente um movimento bem fluido, sem contar também que essa história não tem muitos diálogos, ela tem um ou dois diálogos ali no começo e no final do filme, ela tem ali uma fala ou outra, mas não tem muitos diálogos, mas mesmo assim consegue passar todo o sentimento que ele quer passar, ele consegue fazer realmente ali uma coisa bem legal, você vê tudo o que eles estão dizendo só com as expressões faciais, só com o olhar, com o sentimento, você consegue sentir o sentimento no caso, através das expressões, do olhar, você não precisa que eles falem para você entender o que eles estão sentindo. E mais uma vez nós vamos ter eles utilizando bastante da tecnologia deste inimigo contra ele mesmo, então no caso ali um dos irmãos, ele consegue colocar uma bomba que realmente o predador tinha jogado neles, ele consegue colocar ali no gancho dele ali do Scorpion, né, e aí na hora que ele puxa ele explode, e aí depois nós temos também eles entendendo mais sobre o cenário, né, então como eles conhecem ali o campo de batalha deles, conhecem o cenário, eles conseguem derrotar o predador com mais facilidade, porque eles percebem onde o predador está, que ele estava invisível quando uma folha pousa nele, né. Isso é uma coisa interessante de pontuar também, é que cada um desses predadores vão ter algumas coisas diferentes, então aquele primeiro predador, ele tinha aquele negócio ali que ele dá um soco potente, ele era mais bruto mesmo, enquanto esse segundo predador, ele é uma pessoa que usa mais da tecnologia, né, ele é um ser que usa mais da tecnologia no caso, né, então ele usa uma lança ali que estica, ele usa essas bombinhas, ele fica muito invisível, ele usa muito esse negócio de ficar invisível, o que é um paralelo bem interessante, né, porque o próprio irmão ali que tinha um corte na bochecha, ele se infiltrou ali no castelo de forma invisível, entre aspas, né, ele se utilizou ali das sombras, ele realmente se infiltrou ali no modo stealth, bem ninja, né, então realmente tem esse paralelo aí interessante, né, e essa luta deles também é muito insana, a coreografia é realmente muito bem feita ali, todo o filme é muito bem coreografado, muito bem feito nessa parte de luta, de ação direta mesmo e tudo mais, e aí eles terminam derrotando ali, como eu já falei, porque eles veem a folha caindo ali, pousando no predador, então eles sabem onde ele está, mesmo que ele estivesse invisível. E todas as histórias têm uma espécie de epílogo que une uma a outra, né, porque nós vamos ter esses três guerreiros que derrotaram esses seres, né, um desses seres dentro de uma nave, a gente não entende muito bem por que eles estão nessa nave, mas nós vamos ver mais pra frente o motivo, né, e aqui nós vamos para a última história, ou no caso a terceira história, que é a Bala. Nela nós vamos acompanhar o Torres, um piloto de avião que é filho de imigrantes que está lutando na guerra do lado dos Estados Unidos. Porém, quando uma nave alienígena ataca os seus companheiros, ele vai ter que tirar alguns truques da cartola para conseguir derrotar este inimigo que é mais tecnológico e mais forte do que ele. Então nas duas primeiras histórias nós temos dois guerreiros saindo na mão diretamente com dois predadores, mas aqui nós temos uma coisa interessante, uma batalha aérea, né, entre a nave alienígena e o caça da Segunda Guerra Mundial, que é bem capenga, diga-se por de passagem, do Torres, que mais uma vez vai se apoiar também, como os outros dois humanos dessa história, na sua inteligência, em utilizar o cenário ali a seu favor para conseguir derrotar este monstrão. Tem uma parte que eu acho muito legal, que ele leva a luta deles dois para a guerra no Pacífico, né, então ele vai utilizando toda essa batalha naval a seu favor, os navios vão atirando ali no Torres e ele vai desviando e vai pegando na nave alienígena, que é uma nave bem robusta e bem grande, mas no final novamente o que salva ele, o que faz ele derrotar o predador é utilizar a tecnologia desse ser contra ele. Então
Então o Torres ele afoga o motor, o Predador ali joga uma espécie de arpão no motor, e aí o Torres ele faz uma manobra ali bem legal, ali bem interessante, que faz com que esse motor funcione como uma espécie de bomba, né? Como se esse avião fosse uma catapulta, né? E aí, pum, explode ali a nave do inimigo ali, realmente uma parte bem legal ali, o jeito que ele acha pra derrotar o inimigo ali é uma forma bem interessante, porque como ele não tinha muita força, né, muita tecnologia, ele teve que usar a inteligência, né? E aí depois nós temos o epílogo dele, no qual nós vemos que ele é abduzido por essa nave desses seres, e aí entra uma parada ali de uma teoria que eu tive ali enquanto assisti o filme, porque nós vemos esses três guerreiros ficando no mesmo local. Então eu pensei, será que os predadores, eles conseguem utilizar a viagem no tempo? Então eles foram para diferentes viagens no tempo, lutaram ali, perderam e aí eles foram capturados e tal. Mas não, na verdade eu acho que no final do filme eles mostram isso, que eles meio que criogenizam essas pessoas, então eles ficam congelados ali em alguns lugares. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente for pro final do filme, né? Bom, então nós temos a última história, né, no caso o epílogo, vamos dizer assim, desse filme, ou a última história, a quarta história, se vocês quiserem chamar desse jeito, e é eles três ali no planeta desses seres, tentando derrotar eles e fugir daquele planeta. Na verdade, eles foram chamados lá pra se enfrentarem, e aí um ia sobreviver e ia lutar contra o rei daquele planeta, né? Mas na verdade aí depois eles unem as forças deles e conseguem fugir com uma coisa muito legal. Essas três pessoas são diferentes, elas são de épocas diferentes, são pessoas de culturas diferentes, de povos diferentes, ali tecnologias diferentes, só que as três pessoas ainda assim são três humanos. Então eles vão tentando se ajudar ali da melhor forma possível, mesmo que eles não falem a língua um do outro, eles vão utilizando ali a força deles pra tentar realmente conseguir sair vivo daquele planeta. Então no final das contas a Ursa ela faz o sacrifício de quebrar aquela coisa, aquele arpão que prendia aquela nave ali no planeta. Ela quebra esse arpão aí e faz com que o samurai e também o Torres consigam fugir. E é muito legal isso, porque a Ursa ela se sacrifica, né? E durante toda a sua história nós vemos como a família dela é construída através da vingança. Então o pai dela pediu que ela vingasse ele, e aí ela pediu para o filho dela que caso ela morresse, ele vingasse ela. E aí neste momento ela fala para eles: eu vou morrer, mas eu não quero que vocês me vinguem. E isso é muito legal, porque une ali realmente com o começo do filme, com toda a trajetória dessa mulher. E aí mesmo que eles consigam fugir, nós vemos que todos os predadores aí levantam voo para ir caçar eles dois, né? E a gente não sabe se eles sobreviveram ou não, porque o filme não mostra isso. Mas ele mostra uma coisa bem legal, bem interessante ali, um easter eggzinho, né? A gente vê ali que a Ursa foi criogenizada, então ela vai ser guardada ali numa espécie de sala de campeões ali, que derrotaram os predadores. E aí tem alguns easter eggs bem legaisinhos, inclusive nós vemos a Naru, que é aquela guerreira Comanche que derrotou o Predador em Prey, que como eu já falei aqui, eu gosto muito de Prey. Eu sou um fã ácido de Prey, assim, a primeira vez que eu assisti esse filme eu falei, caraca, esse filme é muito legal, usa muito bem o terror, com a ação, realmente eu gostei bastante, então é um easter eggzinho bem legal aí, né? Assim como eu também gostei bastante desse filme, as histórias são bem legais, eles conseguem utilizar a sua animação para contar toda essa narrativa, toda essa história no final das contas, né? Ele consegue utilizar a animação de uma forma legal, porque eu digo isso porque alguns live actions, algumas coisas não encaixam tão bem quanto encaixariam em uma animação. Na animação você pode extrapolar mais algumas coisas, você tem uma suspensão de descrença maior, pelo menos eu tenho, né, no caso. Então realmente isso me deixa bem feliz disso ter sido uma animação. E como eu falei, eu veria facilmente uma série ali, igual foi Star Wars Vision, sabe? Uma série, cada episódio uma história diferente, deles enfrentando os predadores ao longo dos séculos, pode colocar em diversas partes do mundo, coloca no Brasil aí, pô, coloca o Lampião enfrentando um predador, pô, isso ia ser genial, ia ser maravilhoso, eu ia gostar bastante. Como eu disse, a minha história favorita deste filme foi a do samurai, mas eu quero saber muito qual foi a história favorita de vocês. Então não esquece de deixar aí nos comentários pra gente trocar essa ideia maneirinha. Já aproveitem também pra vocês deixarem aí o que vocês acharam do vídeo, gostaram, tem alguma sugestão, alguma coisa que você queira que eu melhore, deixa aí nos comentários que eu vou ficar bem feliz em ler. Não esqueça também de deixar o like nesse vídeo, se gostou do conteúdo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo maravilhoso que eu for fazendo para vocês. Inclusive, vejam os outros vídeos do canal, eu vou deixar um card passando aí para vocês, que tem outros conteúdos bem maneiros, bem legais, de outros filmes bem da horas. Alguns não, bem verdade, alguns são bem ruins mesmo. Confira a descrição desse vídeo para verem os meus outros perfis, que tem coisas bem maneiras por lá também, conteúdos maravilhosos para vocês que me assistem. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!